Perguntaram aqui, já falaram sobre os 3 corredores bioceânicos? Quer falar? Isso daí é isso daí é projeto de BRICS. Projeto de BRICS no sentido de que só a China é capaz de fazer isso aí. Isso aí você tem que ter toda uma integração, onde você vai interligar rodovias, ferrovias, e isso só o capital chinês hoje pode fazer. Ou seja, vai ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico no Cone Sul aqui, né? Ou seja, você vai criar toda uma estrutura que vai interligar tudo. Isso aí não é um projeto que nem a América Latina hoje, na situação que a gente está, seria capaz de fazer. Exatamente. Daí o nome corredor bio-oceânico, porque faz referência à integração do Oceano Pacífico ao Cone Sul. Isso explica também por que os Estados Unidos é o que é, né? Porque o acesso aos 2 mares é uma coisa muito importante. Isso daí é um dos... Assim, o que acontece? Tem a questão a gente fala muito sobre, ou pelo menos escuta muito falar sobre a doutrina Monroe, né? América para os americanos. Mas o que nem todo mundo lembra, né? É o Destino Manifesto, né? Que foi a grande influência ali para a Marcha pro Oeste. E a Marcha pro Oeste, né, que foi efetivamente o que colocou o poder marítimo dos Estados Unidos com uma vantagem absurda sobre qualquer outra marinha, tanto europeia ou do nosso continente aqui, né, ou mesmo a Rússia, né, o acesso a 2 oceanos, acesso ao Pacífico e ao Atlântico. Você falou em marcha para o oeste, né? Getúlio Vargas fez uma marcha para o oeste e, assim, isso que fez com que o Juscelino também continue isso. Isso fez com que o Brasil saísse um pouco do litoral, um pouco. E resultou, hoje, no Brasil não ser um país deficitário. O Brasil hoje tem uma balança comercial azul por conta do agro, da soja, que vai garantir também, a longo prazo, médio prazo, os corredores bioceânicos, porque a China tem interesse que a soja seja escoada para eles e faça essa integração latino-americana. Ou seja, o que vai garantir o acesso aos 2 mares, o Pacífico e o Atlântico, foi também a marcha para o oeste, ou seja, não ficar amontoado, concentrado no litoral. Sim, vai lá. sim. O próprio Aldo Rebelo, né? O Aldo Rebelo, ele fala isso naquele livro dele, O Quinto Movimento. Eu cheguei até a escrever um artigo, fazer referência a isso, que fala ali, por exemplo, você falou do Getúlio, da expansão do Proeste nos anos 40, na época da Segunda Guerra, justamente visando a exploração da borracha, né? Ali em 1941, 42, por conta dos ataques do Japão e do domínio do Japão à Ásia, os americanos ficaram vulneráveis e eles precisavam, de uma certa forma, dessa borracha disponível aqui pela gente. Então, essa marcha também se deu por isso, a integração e essa disponibilização também. Aí tem alguns intelectuais ali, Cassiano Ricardo, né, escreveu uma obra também sobre Marcha do Oeste, para criar todo um mito, que é justamente o mito que a gente está falando, que é aquilo que os professores de geopolítica também, o Friedrich Hetzel, que é um dos fundadores da geopolítica, e o que era aluno dele, o Karl Rauschoffer, que depois foi professor de Hitler eu esqueci o nome do cara agora. Foi professor de Hitler. Não, o Karl Rauschoffer foi professor de Hitler e do segundo comandante. O Rudolf Gehlen. O Rudolf Gehlen. E basicamente dizia o seguinte: você tinha aquela ideia de limite e fronteira, onde o limite eram as estruturas naturais e as fronteiras eram as estruturas artificiais desenhadas em cima disso, né? Então, você tinha que, para você ter uma integridade territorial inteira, você tinha que expandir, você tinha que dar uma cobertura maior a esse limite, aos limites territoriais, né? Então, é o caso da Amazônia, é o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois, vocês comentaram, na marcha lá para o oeste, você teve vários intelectuais também que trabalharam isso, por exemplo, aquele Turner, né, que trabalhou em cima disso, dessa questão da expansão para o oeste, e depois eles fizeram isso, e o Brasil também chegou a fazer um pouco, né, ainda que isso tenha que ser feito de uma maneira mais planejada, mais articulada, com mais investimento, tudo mais.
O problema do Brasil é que a gente não teve uma expansão a ponto de atingir o Oceano Pacífico, né? A gente ficou ali, a gente tem outros estados ali, né, embarreirando, né, estados tampões, né, mediterrâneos, como eu falei mais cedo, né? Tem a Bolívia, tem o Paraguai, né? E aí a gente acabou ficando um país ainda com dimensões continentais, mas muito voltado ainda para o Atlântico, né? E o caso dos Estados Unidos, né, a gente pode fazer uma comparação aí. Acho que alguma outra live que eu falei, que a gente estava falando sobre... não sei se foi contigo ou se foi com o professor Ricardo. Que a gente falou sobre eu lembrei do nome do nazista lá, é o Rudolf Hess. Rudolf Hess. Ele foi professor, o Rauchoff foi professor dele também. Ah, sim. A gente estava falando da geopolítica da Índia, né? E a geopolítica da China. A geopolítica da Índia ela é projetada ali para os mares, né? Projetada ali para o Oceano Índico. A China tem um problema muito por conta de ser cercada por ilhas e com bases de países dos Estados Unidos, né? De outros países. Eles precisam também, é uma coisa assim, por isso que esse corredor bioceânico, ele é uma coisa que é uma via de mão dupla também, porque é uma forma dos chineses terem outras rotas, né, que não sejam a rota da seda comum, né, ou então que tem a rota da seda e a iniciativa do cinturão da rota, né, que são duas coisas integradas, mas diferentes. E então seria uma outra forma, né, de se chegar a escoar a produção, tanto a produção deles para cá, né, que a deles agora, né, hoje de bens mais complexos, né, de maior valor agregado, e a nossa aqui, infelizmente, ainda majoritariamente de commodities, né, e como o Miguel bem falou, a questão do agro, né, a soja, né, esses produtos escoando para eles, né? Perfeito. E uma coisa que vale lembrar, né? Não se faz uma potência apenas com agro. Isso nunca foi visto na história. Então, nós vamos precisar de uma indústria de defesa para garantir a soberania do Brasil, para pagar para pagar engenheiro, para pagar pesquisa, desenvolvimento, para dar emprego e renda. Você tem uma cadeia produtiva complexa. Você vai precisar do agro também, são divisas importantes, e você vai precisar também da indústria. Então, você fazer esse combo dessas três coisas é papo de potência. É o que os Estados Unidos faz, é o que a China faz, é o que a Rússia faz em menor escala, porque o que a Rússia melhor faz é a indústria de defesa, mas também tem um agro interessante, também tem pesquisa e desenvolvimento interessante, é o que a Índia está fazendo e vai continuar aumentando, ou seja, para você ter uma potência mundial, você precisa desses 3 pontos. Você precisa da indústria de defesa, um exército capacitado para garantir soberania, você precisa de estratégia de longo prazo, ou seja, estrategistas geopolíticos, você precisa de um agro importante, tanto para vender para fora, mas também para garantir a soberania alimentar, coisa que a gente tem faltado muito também, sendo o país do agronegócio. E você também precisa de uma indústria de alta complexidade para gerar emprego e renda para a maioria da população. Junto a isso, vem também os serviços e tal, porque o agro precisa de serviço, a área militar precisa de serviço, a indústria precisa de serviço. Então, é assim, na prática, que se constrói uma nação. Falando isso materialmente, aí você tem aspectos culturais, você tem os aspectos religiosos, enfim. Tá? Mas é isso.